E atenção, hein? O volante Fábio Matheus, revelado pela equipe do Sport, que recentemente voltou ao Leão de empréstimo e que destruiu nos últimos 2 jogos, pode sair de graça. Isso mesmo. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de julho, galera. Porque o Sport demorou muito. O contrato dele vai até o final de 2026, desse ano. Então, o Sport tenta agora renovar ou até estender o vínculo de contrato do atleta para não perder essa joia, que hoje vale muito, galera. Tem mais 3 jogadores que eu vou falar aqui: Marcelo Aju, Augusto Pucci e principalmente o Barleta. O mercado desses atletas está em alta, hein, galera? Eu vou falar com vocês aqui sobre esse assunto, contrato, como está a situação da multa, enfim. Mas no caso do Fábio Matheus, o esporte pode de novo jubar nessa história. Ou seja, a mesma história do Juba pode ser a do Fábio Matheus. Sair de graça e o Leão não receber nada. O que eu penso é que o departamento de futebol do esporte está dando bobeira em alguns jogadores, hein? Caso do Fábio Matheus, pô, o cara tava lá. Aí, de repente, entra no time, destrói nos 2 jogos e o staff do atleta já disse, espera aí, ele tem mercado, e mercado, né, em alta. E os caras vão ganhar dinheiro com ele. Porque no esporte não ganha nada, mas o staff do atleta ganha. E o atleta também. Meu amigo, que situação. O Fábio Matheus entrou bem nas 2 partidas. A história do Augusto Pucci, do Marcelo Aju e principalmente do Barleta, hein? O Barleta não deve ficar não, galera. A situação do Barleta é difícil para ele permanecer no esporte. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui e o esporte já trata esse assunto como possível contratação para repor, porque pode ser que o homem vá para a Europa, hein? Deixa eu só dar uma opinião aqui. Para mim, a Lei Pelé ela é injusta em alguns pontos. Alguns pontos ela é injusta com o clube, tá? Por quê, galera? Porque nesse caso do Fábio Matheus, quer dizer, o Sport revelou o atleta, o Sport investiu no atleta, e sabe quem pode ganhar dinheiro com ele? O staff do jogador. Porque ele pode assinar um pré-contrato agora em julho com qualquer clube, e para ele assinar esse pré-contrato, vamos dizer que o clube lá tem interesse e fala, ó, vou dar 20 milhões aí para você. Aí o que acontece? Quem ganha é o empresário, o staff do jogador e o jogador. E o esporte não ganha nada. Quer dizer, o esporte revelou, trabalhou, lançou o cara, botou na vitrine, mas também deu bobeira. Por quê? Porque agora não é hora, faltando um mês, não é hora de buscar a renovação do atleta. Isso tem que ser feito antes, quando ele estava na baixa. Agora ele está em alta. Apareceu em 2 jogos e tem mercado que atuou no Novo Horizontino. Aliás, ele tinha recebido proposta do Remo também, do Cuiabá, acabou não fechando a negociação, mas agora em julho ele pode, inclusive, assinar já um pré-contrato. Aliás, eu estava vendo aqui no site do GE e também no site do IDEA 45, mas eu vou posicionar o GE aqui porque achei interessante isso aqui. Ó. O Rubro Negro, então, ofereceu mais 2 anos de contrato à joia da base, apurou o GE. Por hora, não houve sinalização de acordo, uma vez que o staff de Fábio precisa também validar a proposta. Mas essa é a ideia da gestão. Quer dizer, não sei se o staff dele tem interesse. Nessa altura do campeonato, pode ser que já tenha proposta de um clube do dinheiro, em vez do dinheiro ir para o esporte, vai para o bolso dos empresários, que não fizeram nada, apenas administram e tomam conta do atleta. Porque tem empresário que tem 50 atletas, galera, ele não paga esses 50 atletas. Agora, se um fechar com algum clube, aí o cara embolsa milhões. E assim, quer dizer, a lei do passe, ela saiu do clube e foi para os empresários. Foi para o famoso staff do atleta, que na verdade são os empresários que não gastam nada, pegam o jogador e aí ganham em cima do jogador. Quer dizer, a transferência da lei do passe, que anteriormente era do clube, agora é do empresário, né? Indiretamente, eu tô falando, não é assinado não, porque na hora que ele não quiser, ele manda o jogador embora e tchau, benção. E, infelizmente eles fazem isso com alguns atletas, outros não. Esse aqui vai dar dinheiro, então vamos ficar com ele aqui, assina contrato, faz tudo, tal, aquela coisa toda. Enfim,
Não são todos os empresários, a verdade é essa. Nem sei, nem conheço os empresários do Fábio Matheus. Mas no caso do Luciano Juba, os caras seguraram. Na hora que o Bahia, um ano antes, o Bahia chegou lá e depositou um dinheiro, que nem sabe quanto foi, também não interessa, porque o dinheiro é de Juba e o dinheiro é do staff do jogador, não pertence ao clube, que ele saiu de graça. E aí a história do Fábio Matheus também pode ser essa, galera. Quer dizer, agora em julho ele assina pré-contrato com o clube que ele quiser. E o Sport fica chupando o dedo, sem nenhum dinheirinho, sem nenhuma graninha. Mas vamos lá. Eu falei também sobre a história do Marcelo Aju e do Augusto Pucci. No caso do Augusto Pucci, a multa dele é 14 milhões e ele tem contrato até 2028, lateral direito, que inclusive para mim entrega mais do que o Matos. Está entregando mais do que o Matos e jogou muito mais do que o Matheus Alexandre. Mas enfim, a multa dele é 14 milhões de reais, tá? Jogador da equipe do Sport. No caso do Aju, ele também tem contrato até 2028 com o Sport. Então, ainda dá tempo o Sport buscar negociação, tá? Com o atleta, né, para estender contrato, tal, alguma coisa assim. Aliás, desculpa, o contrato de Marcelo Aju até 2027 e o de Augusto Pucci também em 2027. Quem tem contrato até 2028 com o Sport é o Barleta, tá, galera? O Barleta, o Sport comprou os direitos econômicos dele, 50% dos direitos econômicos. Mas pela a frase que ele disse, se eu não me engano, foi no GE, se eu não me engano, ele disse que tinha um sonho de jogar na Europa e que ia se realizar isso e tal. Então, a informação que eu tive, que eu já passei aqui para vocês, é que clubes da Europa, basicamente de Portugal, já têm interesse na contratação do Barleta. E aí é só depositar o valor da multa, que eu não sei quanto é a multa dele em relação ao esporte, depositar e ir embora. O jogador vai embora. A janela abre agora, dia 20 de julho, e vai até 11 de setembro. Quer dizer, o Marcelo Aju e o Augusto Pucci estão um pouco mais tranquilo. Quer dizer, o esporte tem até o final do ano para ir negociando, né, dando uma grana para o jogador, para o staff do atleta, para poder ele ficar. Marcelo Aju e Augusto Pucci. No caso do Fábio Matheus, não. Aí tem que ser a boa vontade do jogador e do staff dele de conversar. Porque nem conversar eles estão, né, querendo conversar. Quer dizer, por hora tem nada. Ah, não, vamos aumentar 2 anos de contrato. Os caras pensam só no dinheiro, meu irmão. Infelizmente. Sabem que o menino é bom, que o menino tem talento, que o menino entrega muito em campo. Tá? Tem boa... tá performando bem, então não tem essa de ficar... vou fazer isso porque sou bonzinho. Não tem nada a ver. Futebol é negócio, é business e funciona assim, tá? E com relação ao Zé Lucas, tá? Eu já fiz aqui um vídeo sobre as contratações que o Sport vai fazer, segundo o pessoal do GE, né? São 4 contratações. Quer dizer, tem um meia, um volante e 2 extremos, né? Atacante de beirada de campo, de lado de campo, né? Então são 4 jogadores. Eu contrataria 5 ou 6. Mas no caso do Zé Lucas, o Sport já trata ele como um jogador vendido, tá? Não sei para que clube, se para a Rússia, se para Premier League, se é para La Liga, não sei. Se é algum clube de Barcelona, algum clube inglês ou se é algum clube russo, né, para contratar o jogador. Mas o Sport já trata essa negociação do Zé Lucas como definida. Agora no período de julho, a partir de 20 de julho. Até lá o Sport ainda tem 6 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Sport joga no domingo pela manhã, tá? Jogo às 11 horas da manhã. Jogo lá no 1º de maio, né? Contra a equipe do São Bernardo. Jogo difícil, torcedor. Aliás, o Sport tem a volta do Zé Lucas, que já está treinando. Tem a volta do Iago Felipe e tem a volta do Yuri Castilho. Então, dá para o Márcio organizar o time aí direitinho. Eu não sei se ele vai jogar de novo com 3 volantes. Porque assim, galera, alguns jogos eu até entendo, porque você não está sendo o protagonista, você não é o time dominante, você joga de forma reativa. E aí você jogar com 3 volantes é bom, porque você não precisa construir. Mas quando você está em casa, você tem que construir. É por isso que o Sport está perdendo em casa, não está conseguindo ganhar. Aliás, empatou contra a equipe do Atlético, mas perdeu do CRB e perdeu do Fortaleza pela Copa do Brasil, porque não teve construção. Em casa, você tem que construir o jogo. E aí não tem esse meio de construção. Por isso que em casa é difícil. Fora é até melhor, porque você faz aquelas linhas de marcação,
rouba a bola e vai no contra-ataque, no futebol reativo. Aí você tem atacante que podem decidir 1 ou 2 jogadas, tá? Você pode decidir. E isso a gente está vendo, né, o Sport jogar melhor fora de casa do que em casa. Não só o Sport não, tem muitos clubes que estão jogando melhor fora de casa do que em casa porque não tem construção. É melhor se destruir, jogar com linhas altas, forçar o adversário a errar, que é isso que o Sport tem feito e alguns clubes também. Bom, vamos acompanhar todo esse processo do Fábio Matheus, do Augusto Poço, que o Sport está tentando também, do Marcelo Aju e do Barleta. E também, claro, o do Zé Lucas. É bom você se ligar aqui sempre no canal, a gente traz essas informações para vocês, beleza? Obrigado, um grande abraço, deixa o like, deixa o joinha, se inscreve, ativa o sininho. Valeu, fica na paz de Deus, grande abraço, tchau!